Olá, sejam bem-vindos ao programa M. Hoje é terça-feira, a gente fala da saúde dos seus filhos com a pediatra Dilma Farias. No nosso tema de hoje é vacinação. Tire suas dúvidas. Veja também um bate-papo sobre vinhos com a empresária Valéria Cardoso. Fique com a gente e acompanhe, o programa M está entrando no ar. Boa tarde, eu sou Paula Veloso, o nosso programa M já está no ar. A campanha nacional de vacinação contra a gripe, que começou ontem e vai até o dia 26 de abril, oferecerá imunização gratuita em 65 mil postos de saúde de todo o país, segundo o Ministério da Saúde. Hoje, aqui no programa M, a gente vai aproveitar e tirar todas as suas dúvidas aí a respeito de vacinação com a nossa pediatra Dilma Farias. Boa tarde, Dilma. Boa tarde, Paula. Tudo bom? Tudo jóia. Hoje a gente fala sobre vacinação, né? Vamos esclarecer primeiro o que é uma vacinação, né? Isso. A vacinação é a inoculação da doença. De que tipo? Você pega as substâncias das bactérias ou vírus de uma maneira, ou eles estando ativos ou inativos, inocula uma quantidade mínima, pequena no organismo, que vai fazer com que o sistema imunológico ele reaja, ele produza os anticorpos, para que, quando você entrar em contato realmente com a doença, você já esteja com a defesa. O teu organismo já saiba como se defender daquela doença. Então, a vacinação, ela é extremamente importante. Por quê? Porque ela te salva. Ela salva milhões de vidas através defendendo o seu organismo de doenças que estão aí, que muitas vezes você diz, mas não existe mais difteria, tétano. Não existe porque as campanhas são sempre feitas. Se pararem as campanhas, as doenças voltam. As doenças voltam. Agora, as vacinas, existem vacinas 100% eficazes ou não? Tem, nós temos vacinas que elas imunizam com 100% e as outras não. Né? Depende da vacina. Agora, o importante, que deixe bem claro, é que a vacina ela diminui o risco da doença levar ao óbito. Porque se você vacina contra, por exemplo, a varicela, que é a catapora, mas você entra em contato, a forma que você adquire é branda. Entendi. É uma forma bem tranquila, que não leva aos riscos que a varicela, a doença, causa. Que nós sabemos que a varicela, o vírus da varicela, pode causar até uma meningite. Sim. Certo? Então, o problema da vacinação, existem vacinas que você a cada ano tem que reforçar, como a da gripe. Mas existem as nossas vacinas que elas dão imunidade permanente. Certo. Agora, se meu filho, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se o meu filho está com a vacinação em dia, a gente sempre leva, tem o cartãozinho que acompanha e tal, eu preciso levá-lo também quando tem essas campanhas de vacinação? Algumas vacinas, por exemplo, nós temos o calendário de vacinação das crianças, que começa já ao sair da maternidade, né? Que é feita a BCG, hepatite B. Aí, tem 30 dias de vida, tem a outra, aí aos 2, 4, 6 meses, com um ano e 3 meses, uns 15 meses. E daí, a partir que você fez toda esse calendário, você fez todas as doses, que no caso, o reforço para dar imunidade completa, você só tem que fazer determinadas vacinas com 10 anos ou na gravidez. Outras não. Por exemplo, a poliomielite, você tem que estar vacinando, é uma campanha todo ano, anualmente. A criança até completar 5 anos, ela faz as doses da poliomielite, faz as gotinhas. Agora, se eu tenho um bebê que ele está fazendo as vacinas de 2, 4, 6 meses, eu não vou precisar levar para a campanha, certo? Agora, por que começar tão cedo? Existe uma diferença? Algumas vacinas elas só fazem efeito quando é bem bebezinho? Não é que elas só façam efeito, mas é que elas estimulam. Por exemplo, a BCG, quanto mais cedo a criança fizer, melhor, porque ela pode entrar em contato com o bacilo da tuberculose e adquirir a doença. Então, quanto mais cedo a criança fizer a vacinação, aí ela desenvolve a imunidade. Entendi. Certo? Tem alguma diferença, Dilma, entre as vacinas que são oferecidas nos postos de saúde e as vacinas que são oferecidas na clínica particular? Tem a diferença. Eu sempre digo para os pais, olha, a reação da vacina feita na clínica
É só no bolso, porque é uma vacina trabalhada, é uma vacina tratada. Já é uma vacina que vem do laboratório e ela já vem, eles retiram, eles trabalham aquela vacina para retirar os componentes que causam os efeitos colaterais. Porque as vacinas, elas causam o efeito, a partir do momento que você inocula um vírus ou uma bactéria na forma inativa, morta, ele vai te dar uma reação. Isso é natural. Como é essa reação colateral? Uma febrezinha, uma dor local, um mal-estar, um choro, depende muito de cada organismo da criança. Mas as vacinas, quando elas não são trabalhadas, quando elas não são tratadas, que é no caso as vacinas que já vêm diretamente para os postos de saúde, elas causam umas reações que são mais sérias, assim, a febre é um pouco maior, a dor é um pouco maior. Tem crianças que não têm reação nenhuma. Eu mesmo tenho pacientes que fazem posto de saúde e a mãe fala, doutora, eu não sentiu nada. Teve um chorinho, uma coisa leve, porque tem sempre um chorinho, uma reaçãozinha pequena. Tem outros que têm reações graves, como uma febre alta, mas não é contraindicação de vacinar, né? Tem que vacinar. Aí você dá um antitérmico, dá um analgésico e pronto. Agora, as vacinas das clínicas particulares, realmente elas são vacinas que elas já são trabalhadas para não dar essas reações adversas. Agora, essas reações são facilmente também confundidas com, vamos dizer assim, com doenças. Muita gente acha que tem vacina que causa doença. Não. A maioria delas, você, por exemplo, você vacinou contra rubéola ou sarampo, aí uma semana depois você apresentou aquelas pintinhas no corpo. É a reação adversa da vacina, mas não é a doença. É um efeito colateral. Significa que você desencadeou o processo da doença. Não, a vacina, ela só faz, a quantidade que é inoculado no seu organismo, ele só desencadeia o processo de defesa. Ele faz com que os leucócitos sejam produzidos para te defender, mas não é uma carga de doença, não é como vem a doença. Mas assim, vamos dizer que tem uma reação, vamos dizer que a pessoa tomou a vacina e tem uma reação dessa super forte e que chega até, no caso da rubéola, dá uma confundida. O que fazer nesse momento? Não, procure o seu médico, procure orientação médica, fale com o seu pediatra, que ele vai lhe orientar, porque são coisas que você resolve com sintomáticos, nada além disso. Por exemplo, tem um mito muito grande que se você vacinar contra a gripe, você pega a gripe. Não, não é isso. É porque a vacina da gripe, elas são subtipos. Então você, por exemplo, dependendo do subtipo que é mais comum naquele período, o ano que vem, o Ministério da Saúde vai colocar para fazer a vacinação daqueles subtipos mais comuns, que ocorreram no ano passado. Mas existem milhões. Então, por exemplo, você vacinou de um subtipo da gripe, né, da influenza. E você entrou em contato com outro subtipo e desencadeou a gripe. Mas a gripe não foi daquela que você vacinou. Né? E a vacina diminui, porque a gripe é uma doença que, se você não vacinar, você vai a óbito, porque ela traz pneumonias e muitas consequências drásticas. E qualquer pessoa pode vacinar, aproveitar aí a campanha? A partir do 6º mês de idade, todas as pessoas têm que vacinar. Tem. Todo mundo? Todo mundo. E quem tem medo de agulha faz o quê? Olha para o lado, mas tem que vacinar. Chora um pouquinho, uma vacina. Tem que vacinar. Vamos para o intervalo comercial rapidinho, eu volto já com o Dilma, a gente fala muito mais sobre vacinação, não saia daí. Se você tiver dúvida, manda para a gente aqui no Facebook. Bem protegidas, não tiveram reação nenhuma da vacina. E vacinas combinadas, elas podem causar uma reação mais forte, um efeito mais intenso? Não, o grande boom foi a conjugada, a vacina conjugada. É melhor, você faz uma injeção só, a criança não sofre, e elas fazem o mesmo efeito, é o mesmo problema. O grande problema da vacinação é quando a criança vai vacinar se ela estiver doente. Mas o que é o doente? Por exemplo, a criança está tossindo, pode vacinar. Ela está com diarreia, ela pode vacinar. Ela não pode vacinar, ela estando com febre. A gente contraindica a vacinação com febre. Por quê? Porque a febre, ela mascara o pós da vacina. Por exemplo, se a criança tiver uma febre, você não sabe se aquela febre é da doença que ele estava ou é da vacina. Entendi. Só isso. Mas caso contrário, está tossindo, chega no posto de saúde, seu neném está bem? Está bem. Ele está, agora,
Lógico, você não vai levar uma criança com uma tosse cheia, um pulmão bem cheio, febre, uma criança com mal-estar geral, que você vê que a criança está ruim para vacinar. Isso não existe. É aquela criança que estava tendo uma tosse há 3 dias atrás, uma tosse alérgica, não contraindica a vacina. Tá? Fora isso, ter tomado algum medicamento, tem algum problema de levar para vacinar? Não, também não existem as crianças que são imunodeprimidas, crianças com câncer, com diabetes, todas essas crianças são vacinadas. Não tem problema nenhum, não contraindica. Certo. Se eu atrasar alguma vacina, vamos dizer, não levei agora, eu preciso recomeçar o processo ou não? Não, você leva a sua carteira de vacinação ao posto de saúde. Se eu perdi a carteira? Você perdeu, não, mas você lembra onde você começou? Isso é muito comum. Mudança, viagem. Porque sempre tem aquela mãe que perde a carteira, né? Justamente. O que ela tem que fazer? Ela vai ao posto onde ela fez as vacinas da criança, que lá ela tem um prontuáriozinho, porque as meninas têm todo o controle, e lá elas vão olhar que aquela criança estava com todo o controle, qual vacina estava faltando, e ela volta a fazer o calendário a partir de onde ela parou. A não ser que não tenha, por exemplo, uma criança de 2 meses, a mãe não tem carteira de vacinação, ela vai começar a vacinação tudo de novo. A não ser a BCG, porque a BCG a gente nota pelo bracinho. Na dúvida, ele começa. Mas uma criança já de 1 ano, 2 anos, as vacinas já são dose única. Então, não precisa fazer as 3 doses, né? Então, você faz doses únicas da vacinação. Quais são as vacinas que precisam mais de uma dose? Nós temos a Penta, né? A Hexa, que é a difteria, tétano, coqueluche. Temos a influenza, a hepatite, a BCG dose única, a polio. Essas você tem que fazer em 3 doses. Tá. Dizem que a primeira dose é sempre a mais importante, que o reforço é apenas uma segurança a mais. Isso é verdade? Não. Todas as doses são super importantes, tem que ser feito, uma combinando com a outra. Tem que ser feito as 3 para te dar imunidade. Eu fiz uma dose, não vou fazer as outras. Isso não existe. O calendário tem que ser feito completo. E o calendário do município, o calendário do governo, ele é um calendário ainda que estão faltando vacinas que a gente faz complementares, que são aquelas vacinas que a gente faz na clínica de vacinação. Né? Por exemplo, a varicela, que é a catapora, e a hepatite A, ela não é feita pelo Ministério da Saúde, ele não é feito no calendário normal. Então, você tem que fazer na clínica particular, a não ser crianças especiais, imunodeprimidas, que eles fazem, porque eles têm aí um programa específico para essas crianças. É necessário, vamos dizer assim, antecipar a vacinação ou agir? Tipo assim, às vezes tem aquelas mães que só agem, só levam para vacinar quando tem um surto de alguma doença. É necessário antecipar? Hoje em dia, Paulinha, a gente nota que as mães são muito conscientes com relação a isso, né? O boom da vacinação, ela foi muito proveitoso. Todas entenderam e captaram isso. Inclusive as mães, pode ter qualquer faixa de vida, desde uma mãe mais carente até uma mãe mais bem de situação financeira, todas elas são muito conscientes de que necessitam vacinar, que a vacinação realmente protege seu filho. Agora, existe aquela mãe mais relapsa que passa aí, a vacina tinha que ser feita aos 4, vai fazer aos 5, ao 5º mês, que é aquela vacina de 2, 4 e 6 meses, ela esquece a carteira. Essa a gente puxa um pouco a orelha, porque o atraso na vacina é coisa de 1 semana. Doutora, eu vou estar viajando. Tem problema? Não, 1 semana que você atrasa, no mais tardar 10 dias, para fazer aquela vacina não tem problema. Agora, se a sua vacina é aos 2, aos 4, aos 6 meses, procure não fazer a vacina 2, com 5 e com 8. Porque não, o tempo entre uma e outra é de 2 meses, é de 60 dias. Para que ela faça o efeito da vacinação, da imunização. Tá? Da imunidade. Isso atrapalha no efeito final da vacina? Ou não? Atrapalha, porque você não deixa não vou dizer que invalida, não vai invalidar a vacinação, você passar 1 mês, mas atrapalha, porque são 60 dias certinhos que a gente precisa fazer de intervalo entre uma e outra, para você ter um efeito perfeito, para você ter aquele efeito ser correto, entendeu? Para ter um efeito eficaz, da eficácia da vacina. 10 dias tudo bem, agora mães que deixam, passou 1 mês. Não, aí eu já puxo a orelha. Passa mês, passa ano, não, tem gente que... Nossa, isso ainda existe, infelizmente. Mas, gente, vamos ficar atenta aí, vacinação é super importante. Tá com essa campanha aí agora, com a vacinação da gripe. Não causa doença. Não causa doença nenhuma.
As dicas pra gente ir, Dilma, tem alguma Tem pessoas coisa? que falam assim, eu não posso adquirir a minha imunidade naturalmente, mas a vacina é uma imunidade natural. Você está inoculando uma quantidade mínima daquela bactéria do vírus para que seu organismo naturalmente produza os anticorpos. Não é uma coisa artificial. Você não vai deixar entrar a doença. Porque, por exemplo, quando é que você tem uma imunidade definitiva? Quando você tem a doença. Você teve a doença, aí você tem aquela imunidade definitiva. Mas a vacina pode evitar que você tenha a doença, porque os prejuízos da doença são muito, muito, muito maiores, infinitamente maiores. Olha aí, fica a dica então para você, vamos ter consciência e vamos levar os filhos para vacinar. E você também tem que vacinar, todo mundo tem que vacinar, né? Com medo de agulha ou sem medo de agulha. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho e a gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta e agora sim, para dar uma aliviada aí nesse início de semana, a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, vinhos. Quem é que não gosta de reunir as amigas e bater um papo tomando um bom vinhozinho? A gente foi fazer isso, né, Dilma? A gente foi lá na Taza, conversar um pouquinho com a Dilma, muito com a Valéria. Bom. E claro, a gente aproveitou para aprender um pouquinho mais sobre vinhos e espumantes. Vamos conferir aí a matéria. Bom, gente, hoje eu resolvi dar uma saidinha do estúdio, eu vim aqui na Taza, no Shopping da Ilha, pra gente tomar um vinhozinho, eu, Dilma e Valéria. A gente veio conversar, botar os assuntos em dia, lógico, porque a mulher adora conversar e botar os assuntos em dia. E a gente vai falar sobre um assunto, assim, muito gostoso. A gente vai falar sobre vinhos e espumantes. E eu tenho certeza que você que está em casa tem milhões de dúvidas a respeito desse assunto, porque eu tenho, você tem? Muitas, várias. E a Valéria vai responder tudo pra gente, vai ajudar a gente a dar umas dicas especiais. Tem que saber de básico na hora que eu vou sair de casa, que eu vou para um lugar, que eu vou tomar um vinho ou que eu vou comprar um vinho para receber alguém na minha casa. O que eu tenho que ter de informação básica? O que eu tenho que saber sobre vinhos ou espumantes? O básico é você combinar carnes vermelhas com vinho tinto e carnes brancas com vinho branco. Claro que você pode botar um vinho leve, um Pinot Noir, por exemplo, com salmão, né? Porque é um peixe um pouco mais forte. Um sabor um pouco mais forte, mais encorpado. Né? E a uva Pinot Noir ela é mais leve, é isso? É mais leve. Então, bom é a gente colocar uma uva mais leve com um prato para dar uma... Eu nunca entendo, Valéria. Olha que eu já fiz um curso lá na Taza. Já fez curso, já fiz curso, mas é uma coisa que a gente estava conversando aqui, que é muito fácil a gente chegar num lugar e falar assim, ah, nossa, eu entendo, pega a carta de vinhos, né, faz aquele carão no restaurante e fala assim, nossa, eu entendo tudo de vinhos, aí vai lá e pede o mais caro. Ou então você fica morrendo de dúvida, não sabe o que pedir, porque, enfim, vinho é um assunto muito extenso, tem muita informação, por isso que a gente está conversando aqui sobre pelo menos o básico, né, a gente tem que saber. Vinho é um assunto muito extenso, exatamente porque a gente tem muitos tipos de uva e tem muitas combinações de uvas também, né. O ideal é que a gente vai experimentando, vai vendo que uva que eu gosto mais, que uva que eu gosto menos. Por quê? Porque não existe um vinho específico, um vinho ideal. Porque existe aquele vinho que se adequa ao meu paladar. Pronto, né? Então, assim, quanto mais forte for a comida, mais forte deve ser o vinho. Para que não haja uma briga entre os dois. Existem também algumas comidas que não dão certo. Por exemplo, limão com espumante. Não vai dar certo, você vai sentir um gosto muito metálico na boca. Né? Ah, é? Não experimentei. Eu acho que eu já fiz isso e não... não tá lembrando. Uma comida que tem limão e outra tomando... Não, porque esses dias eu estava conversando com um amigo meu, Guilherme Frota, e ele falou, Dilma, prosecco, espumante, champanhe, tudo é diferente. Eu falei, querido, champanhe eu sei, gente. Agora o prosecco e espumante, não. Aí é confundir a cabeça da Lula. Tem a diferença? Tem diferença. Tem diferença. Na verdade, todos são espumantes. Então, para não errar, a gente fala espumante. Certo. Tá? Agora, o champanhe. O que é o champanhe? O champanhe é um espumante feito na região de Champagne, na França, pelo método
tradicional, né? Pronto. É o mais elegante. Então, se você vai servir uma champanhe, você não vai chamar de espumante, mas sabendo que é um espumante também. O que é o Prosecco? O Prosecco é um espumante feito da uva Prosecco, né, italiana. Então, só existe Prosecco vindo da Itália, feito dessa uva específica. Ah, então quer dizer que Prosecco é uma uva, não é um tipo de bebida. Não é um então, tipo de bebida. É um erro comum, porque em toda a festa a gente diz assim, vai servir Prosecco. E nem sempre serve E nem Prosecco. sempre é o Prosecco, é É espumante. sempre espumante. Sempre espumante. Pra não errar, a gente fala sempre espumante. Ele me corrigiu mesmo. Todo espumante, o que é? É um vinho que tem gás. Né? Esse gás ele pode ser acrescentado ou ele pode vir da própria fermentação dessa uva. Quando o gás é feito da fermentação da uva, ele é o método tradicional. Certo. Né? E o champanhe, ele sempre é feito do método tradicional. Por isso que é mais gostoso, Por isso se ele é torna mais mais gostoso, caro. por isso que ele torna-se mais caro. E assim, você sente ele mais leve, menos artificial. Com Quando certeza. o espumante é acrescido do gás, ele fica um pouco mais artificial. Porém, comercialmente, Ele é mais ele barato. E aí você até tem bons espumantes desse método e você consegue bons espumantes também. Agora, melhor sempre vai ser o método tradicional. Qual que é a dica para quem Natural. quem quer começar a tomar o vinho, o espumante? Qual que é a dica que você dá assim, para quem quer começar a apreciar? Porque tem gente que às vezes o paladar não é muito apurado, ainda não conhece muito, e quer começar, né, a aprender ou começar a degustar. Por onde começa? Qual a uva mais indicada? Essa é a minha dúvida. Porque, por exemplo, tem regiões que tem as uvas específicas, né? É isso que eu quero saber. Eu quero vinho argentino. Qual é a melhor uva na Argentina? Malbec. Então, vinho na Argentina é Malbec. No Chile? Carmené. Pronto. Eu acho que é muito mais fácil se a gente aprender isso do que ficar... Olha, porque esse negócio de você ficar testando, levanta, bolinha e tudo, isso eu já fiz. Outra coisa que eu ouvi falar, não sei se é verdade, a gente não deve pegar a taça aqui. A gente sempre deve pegar a taça aqui por causa da temperatura Do calor. do Exatamente. Altera. Você vai esquentar o vinho. Né? Você vai esquentar, por exemplo, um espumante, quanto mais gelado, assim, ele tem a temperatura certa para colocar. Um vinho tinto também tem a temperatura. Então a haste da taça, ela é assim exatamente para isso, para você poder pegar na haste, não precisar pegar em cima. Qualquer bebida, você vai tomar uma cerveja, você pega no copo aqui, você está esquentando aquela cerveja, né? E aí você perde a temperatura ideal da bebida. Vinho doce não é vinho, não é isso? É porque o vinho tinto doce, em geral, ele é um vinho que ele é acrescido de açúcar. E aí perde a propriedade do vinho. Eu não sabia. Né? É igual esse vinho de garrafão, né? Não existe aquele vinho de garrafão. Sangue de boi? Aqui, sangue de boi. Aquele que a gente... Aquele que você toma quando vai pra bandida no carnaval, eu sei. Aquilo não é que vinho. A ressaca é um ano. Pois é, aquilo não é vinho. Ele é um suco de uva acrescido de álcool. E tá. o álcool do vinho, ele é feito da fermentação da uva, ele não é acrescido. Né? Então por isso que a gente não considera o sangue de boi como um vinho, né? A gente Exatamente, por quê? Porque ele é acrescido de álcool. É um suco de uva com álcool, não é vinho. Bom, gente, tem mais coisas ainda na matéria. A matéria é um pouquinho grande. Eu vou fazer o seguinte, vou passar ela de novo para vocês amanhã. Hoje a gente já está sem tempo, nosso tempo esgotou hoje aqui, mas a gente se vê de novo amanhã. Dilma, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, querida. Até terça. A gente tem que tomar vinho de novo pra gente falar mais dessas Com coisas. certeza. Sangue de boi e tudo mais. Pra aprender mais, né? Gente, a gente volta amanhã. Um grande beijo. Fica agora com a programação da TV Guará.